Olá, meu nome é João Carlos Noronha, eu sou instrutor, consultor, auditor em sistemas de gestão, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional, e é com muito prazer que eu estou iniciando com você esse nosso treinamento sobre a interpretação da norma de gestão da qualidade, a ISO 9001, que hoje encontra-se na versão 2015. Esse nosso treinamento ele terá vários módulos, né, várias aulas, então nós vamos estar gravando essas aulas em módulos, e para cada aula, para cada módulo, a gente vai depois propor aí uma complementação que se dará através de uma interação entre nós, por meio de e-mails, por meio do Skype, por uma sessão de tirar dúvidas aí, e todas elas também vão acompanhar um exercício para que a gente possa ter aí uma certa segurança que a interpretação foi feita conforme a nossa expectativa. E ao final de todos os módulos, nós certamente faremos então uma avaliação final que irá permitir a emissão do seu certificado, que irá, portanto, agregar aí o valor para o seu currículo profissional e utilizá-lo da melhor forma possível e dentro da sua real necessidade. Mas o que mais importa mesmo para nós é que você, ao final desse treinamento, tenha aí as suas necessidades e expectativas atendidas e que as principais dúvidas para que a implementação do sistema, ou mesmo a manutenção, para aqueles que já possuem esse sistema implementado, possa ocorrer da melhor maneira possível. Então, desde já fica aqui o nosso compromisso de estarmos 100% do tempo disponível para tirar suas possíveis dúvidas, obviamente dentro dos nossos tempos que a gente vai estar programando para que isso ocorra. Essa primeira aula, ela é uma aula, vamos chamar de introdução, onde a minha expectativa é que você consiga entender um pouquinho a origem, a história que nos trouxe até a versão ISO 9000 de 2015 e já entrarmos assim na parte mais estratégica dessa norma, para que você já possa ter uma ideia do pensamento da norma, né? Como que ela está alinhada com o propósito de uma organização antes mesmo de nós começarmos a falar dos seus requisitos que ocorrerão nas aulas futuras. Dessa forma, eu vou iniciar contando um pouquinho daquilo que eu entendo ser uma história que nos trouxe até hoje aqui. Então, vamos dar um pouco de asas à nossa imaginação, né, certamente, e acreditar que desde que o homem passou a habitar aqui o nosso planeta, ele, de uma certa forma, busca a qualidade de alguma maneira, a qualidade do produto que ele teve que mesmo manufaturar para a sua sobrevivência, a qualidade da sua moradia e a qualidade até mesmo de vida. Então, a qualidade tem um sentido muito amplo nesse contexto. Dessa forma, a gente vai ter que vir um pouco mais próximo da nossa época e imaginar que esse conceito de qualidade mesmo dentro de uma indústria se deu numa revolução industrial. Então, dentro da história, a gente tem aí o fato de que quando as empresas começaram a ter a oportunidade de comercializar produtos e que, portanto, precisavam de padrões, de procedimentos para que esses produtos pudessem ser comercializados e tivessem lá uma certa confiabilidade, a gente aí sim já consegue enxergar mais facilmente esse grande conceito que hoje permeia a qualidade. Mas o produto é o carro-chefe, né? Então o produto leva aí sempre uma grande vantagem, porque o produto, pela sua tangibilidade, ele permite ser analisado dentro de especificações e de características, não só visuais, como da própria utilização do mesmo, e que permite uma clara decisão sobre a qualidade do mesmo. Dentro desse contexto, como é que surgiu a ideia de uma gestão de qualidade, e não só a qualidade vista como um atributo final, e que nesse caso era mais propriamente dito de um produto? Os japoneses, na década de 70, revolucionaram bem o conceito da qualidade, e deve-se, portanto, aí aos japoneses uma interpretação bem consistente de que qualidade não seria somente o atributo a um produto final,
que a qualidade ela teria um conceito mais amplo, seria, portanto, total. E foi aí que surgiu um conceito chamado Total Quality Control. E nesse conceito organizacional, entendeu-se muito claramente que uma empresa, para que ela pudesse ter a qualidade final do seu produto, ela teria que ter essa qualidade atribuída em todas as etapas, por exemplo, de cada processo. Ela teria que ter indicadores que pudessem garantir que o sistema de gestão funcionava muito harmoniosamente naquele processo. Foi aí que surgiu a ideia do cliente interno, né, que são aquelas pessoas que recebem dentro da própria organização um determinado processo realizado por outra equipe. Então, isso foi criando uma sinergia, dando um entendimento bastante claro que a qualidade final poderia ser agora um atributo de uma consequência, de uma qualidade que vem lá desde o início da cadeia de recebimento, por exemplo, de um fornecedor, de uma matéria-prima, etc, etc. E foi desta forma que a ISO, que aí vale a pena saber, né, para quem não conhece a história, que foi criada em 1947 e sediada desde então em Genebra, na Suíça, foi criada para estabelecer padrões de qualidade de produto. Então, a ISO, que é a International Organization for Standardization, ela, desde a época da sua criação, ela teve como propósito criar padrões internacionais para que os produtos pudessem ser, portanto, manufaturados e comercializados dentro de padrões onde todos os países que adquirissem aquele conceito de qualidade pudessem ter a garantia de estar falando de um padrão internacional. Quando surge a ideia de fazer uma gestão da qualidade e aí movimentar o conceito dentro da organização, a ISO também ousou aí em criar uma norma voltada para esse fim. Eu digo ousou porque, na época, a gente pode imaginar que seria bastante difícil criar uma norma de requisito de gestão, né, e não uma norma de especificação de características tangíveis, por exemplo, de um produto. E pensando assim, criou-se uma versão, que foi a versão inicial, que deu origem ao que nós vamos ver nesse estudo. A primeira norma ISO 9001, vamos chamar assim, que tratou da gestão da qualidade, na verdade foi um conjunto de normas. Isso se deu em 1994, quando surgiram algumas normas, que foi a família 9000. A 9000, a 9001, a 9002, a 9003 e a 9004. Essas normas nasceram juntas. Tem muita gente que fez confusão e ainda faz, achando que na época a 9001 era uma norma de produto, a 9002 era uma norma de serviço, etc. Nunca foi isso. Essas normas, a diferença entre elas basicamente era a seguinte: a 9000 era uma norma voltada para conceitos de gestão da qualidade. A 9001, aí sim, era uma norma que já trazia requisitos de gestão da qualidade, portanto passou a ser a norma que permitia uma certificação. A 9002 e a 9003, que a diferença que havia entre elas era na quantidade de requisitos e não necessariamente na modalidade da empresa, se era produto, se era serviço ou se era alguma coisa relacionada a isso. E a 9004, ela também na época, quando foi elaborada, ela também trouxe uma forma de interpretação mais clara dos requisitos, ou da 9001, ou da 9002, ou da 9003. Então, esse conjunto de normas que funcionou de 94 até o ano 2000, permitiram que as primeiras empresas do mundo passassem a ter seu sistema de gestão certificados. E aí vale a pena entender como isso é feito. Então, vamos lá. A ISO é a detentora das normas, é ela que cria, é ela que estabelece esses padrões, sejam normas técnicas de produto ou as normas de gestão que passaram a existir a partir dessa versão de 94. Os países que aderem a esse conceito de certificação, eles precisam ter, cada um deles, organismos que estejam representados dentro da ISO. No caso do Brasil, nós temos então a ABNT, que é a Associação Brasileira das Normas Técnicas, que está dentro da ISO com o objetivo de participar de criação ou de revisão de qualquer uma das normas que por eles sejam elaboradas.
Nesse sentido, a ABNT passa a ser, portanto, a nossa representante técnica e comercial das normas ISO no Brasil. O Inmetro é quem nos representa perante a ISO no sentido de auditar, inspecionar e verificar produtos ou sistemas de gestão e garantir aí a conformidade desses produtos em função de uma determinada norma ou a conformidade de um sistema de gestão, que no caso se dá através das normas ISO 9001, qualidade, 14001, meio ambiente, como por exemplo. Então, o Inmetro é quem nos representa nisso. Então, uma empresa certificada na ISO 9001, ela vai estar sendo, no Brasil, chancelada ou reconhecida ou acreditada pelo organismo Inmetro. O Inmetro, por sua vez, ele não é quem faz, de fato, a verificação da conformidade desse sistema. Como que o Inmetro atua? Ele tem empresas credenciadas, que são os organismos certificadores, os OCPs para produto, os OCS para sistemas, e esses organismos é que, de fato, realizam essas auditorias e recomendam a certificação, que são, por sua vez, acreditadas pelo organismo Inmetro no Brasil. E assim como tem o Inmetro no Brasil, existem outros organismos em outros países do mundo que possuem têm o mesmo sentido, a mesma finalidade. Resumidamente, é assim que funciona um sistema de gestão, e desde a criação da norma, e da implementação e de uma acreditação. E é assim que a gente acredita também que a nossa atividade como instrutor e como consultor agregue esse valor para que essa interpretação seja feita da maneira mais coerente possível, porque é importante desde já entender que essas normas são interpretativas e, portanto, cabe interpretação diferente. Não existe uma interpretação unívoca e determinante e apenas ela. Não. O que é legal é justamente isso. É a capacidade que essa norma tem de nos dar uma diretriz apenas de o que a empresa tem que fazer. Porém, o como ela vai fazer, essa é uma determinação da própria organização. E isso que é bastante motivador. Porque aí o nosso entendimento, a nossa experiência, com o seu entendimento, com a sua experiência e com a cultura da sua organização, com a forma como as pessoas da sua organização pensam um processo ou um sistema, isso vai dar um resultado final que é o melhor para nós. Então, nós, em algum momento, vamos chegar a um consenso de que aquela interpretação, para nós, é a interpretação mais importante e fidedigna para garantir o sucesso daquele requisito. Óbvio que o organismo certificador, na figura do seu auditor, tem todo o direito de validar ou não uma interpretação. Isso é um ponto de vista também que tem que ser considerado. A gente não pode ter uma distorção muito grande na interpretação de um requisito, por conta disso, ter uma interpretação por parte do organismo certificador, que nesse caso é dada pelo próprio auditor, que pode ser validado ou não dentro desse cenário. Mas é bem gostoso, é bem dinâmico e é por isso que a gente gosta muito de fazer esse trabalho de consultoria, porque a gente acaba aprendendo sempre, eu no dia a dia, e certamente você vai aprender também no dia a dia, e todas as pessoas que se engajem de verdade nesse sistema vão ter essa grande oportunidade de, através de uma norma pré-estabelecida, entender a sua verdadeira funcionalidade e utilizá-la da melhor maneira possível. Muito bem, tendo dito isto, vamos aproveitar aqui mais uns 5 minutinhos dessa nossa primeira aula para a gente fazer uma pequena introdução sobre a versão 2015, que é a norma que nós vamos fazer o estudo de interpretação. Então, o que é importante a gente conhecer desde já? É importante entender que dentro da norma ISO 9001, versão 2015, existe uma mentalidade nova para o sistema de gestão da qualidade. A grande novidade da versão 2015 foi trazer para dentro do sistema uma mentalidade de risco. Essa mentalidade vai nos exigir um esforço de interpretação e de criar alguns mecanismos
para que a gente tenha certeza que nós vamos estar valorizando e trabalhando preventivamente, controlando o risco, seja ele qual for, e dentro disso a gente vai ter que estabelecer alguns critérios, e dependendo da magnitude, da severidade desse risco, não só a prevenção, mas talvez a gente já tenha que pensar numa contingência caso a gente não controle esse risco da maneira como a gente espera. Essa é a grande novidade que eu já falo de cara aqui entre a versão 2015 e as versões anteriores, né? Que, só para lembrar, depois da versão 94, a norma teve uma grande revisão no ano 2000, que até hoje talvez tenha sido a mais significativa das revisões. Depois ela teve uma adequação no ano de 2008, a mudança da versão 2008 para 2000 foi assim bem pequena, foi mais de terminologia, e agora ela vem com uma nova roupagem, né, de capítulos, de mudança um pouco de alguns conceitos dentro dos próprios requisitos, e com essa grande novidade aí, que a gente vai acabar vendo na hora em que nós formos, de fato, estudar o requisito de risco do sistema de gestão. Uma outra informação bastante útil para a introdução a esse estudo é lembrar que esse sistema de gestão ele deverá ser sempre construído levando-se em consideração alguns princípios. Esses princípios vêm já desde a versão 2001 desenhados na norma 9000, que continua, e vamos falar um pouquinho então desses princípios, né? O primeiro princípio é o foco no cliente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, ao desenharmos o nosso sistema de gestão, poderíamos até colocar isso em primeiro lugar, a gente tem que sempre analisar qual é o impacto que nós estamos tendo com o nosso cliente. E esse cliente aí, no caso, é o cliente final, aquele que paga, aquele que compra o nosso produto ou o nosso serviço. Então, estar desenhando um sistema de gestão onde o cliente não tem aí uma importância relevante, seria aí um tiro no pé, porque o sistema de gestão não daria o seu principal efeito, que é valorizar esse foco. Um outro princípio que a gente precisa sempre olhar para ele na interpretação da norma é a liderança. Isso quer dizer o quê? Como que as pessoas que lideram os processos estão, de verdade, engajadas, comprometidas e fazendo com que esses processos se desenvolvam da melhor maneira possível. Então, as boas práticas de liderança dentro da gestão serão também bem-vindas e valorizadas. Um outro princípio, não menos importante, é o engajamento das próprias pessoas, né? Até um exemplo legal que a gente sempre costuma fazer em treinamento, já dando uma ideia de o que significa engajamento das pessoas. Então, vamos entender. Se uma empresa definir uma política da qualidade, e todo mundo vai ter que fazer isso, se é que não tem ainda, essa política, normalmente, ela traduz o que a empresa espera que o sistema de gestão da qualidade realize. Então, vem uma ideia de missão, vem uma ideia de compromisso com o sistema de gestão. E é importante que as pessoas, então, passem a perceber que, independente do cargo, independente da função, independente do processo que realiza, o que ela de verdade faz dentro da empresa é contribuir para que a política seja realizada. É isso que ela faz. Vou dar um exemplo prático. Se a empresa estabelece lá na política que o nosso compromisso é atender nossos clientes em todas as suas necessidades e expectativas, gerando sua satisfação, um exemplo. Seria muito bacana se, ao implementarmos esse sistema, qualquer colaborador, digamos até o mais humilde dos colaboradores, que poderia ser sem discriminação alguma, por favor, mas uma pessoa que, por exemplo, cuida lá da limpeza, ela poderia ser abordada, vamos imaginar, até numa auditoria, e se questionada fosse do que ela faz na empresa, ela respondesse que o que ela faz é prestar um serviço de qualidade ao cliente, atendendo às necessidades e expectativas dos mesmos, a fim de garantir sua satisfação. É quase que um sonho imaginar que 100% das pessoas de uma empresa tenham esse tipo de entendimento e segurança na percepção do que faz. Mas o objetivo seria esse, né? E não, de repente, perguntar para essa pessoa o que você faz aqui, ela fala, eu limpo o chão. Então, a visão dela, ela seria uma visão assim, muito pequena em relação àquilo que se espera. Outro princípio importante é a própria abordagem de processo. Isso é fundamental.
a gente tem que ter sempre a clara noção de que o processo A começa e ele termina e inicia-se o processo B, o C e o D, e cada processo desse, só um conceito aqui que a gente vai ter que entrar mais fundo lá na frente, mas é lembrar que um processo é toda e qualquer atividade que necessite de entradas, desenvolvimento, controle e saída. Então, se eu tenho alguma atividade em que tudo isso acontece, eu já posso chamar essa atividade de um processo. Lógico que tem o macro processo, o subprocesso, etc. Mas a ideia do processo, ela é essa. Então, um exemplo, um café, eu posso dizer que o café pode ser um processo, né? Porque eu tenho entradas, eu desenvolvo, verifico se o café está em conformidade antes mesmo de servir esse café para alguém. Então, essa seria uma pequena leitura de ideia do que é um processo. Melhoria, a melhoria como princípio básico da qualidade, então, óbvio que dentro do contexto, do cenário, se a gente não tiver bons indicadores, o sistema da qualidade, por sua vez, não consegue funcionar bem. Porque algo só melhora quando a gente consegue medir, quando a gente tem resultados sobre ele. Se a gente não tem esse indicador ou esses indicadores, e aí eu estou já dizendo que quanto mais indicadores, melhor, mas não para burocratizar, não é isso, é aquele indicador que é relevante, né? Então, eu tenho que ter indicador para manutenção, eu tenho que ter indicador para reclamação, eu tenho que ter indicador para erro. Aonde eu consigo incluir indicador, eu conseguirei promover a melhoria. Do contrário, elas até podem ocorrer, mas elas não serão percebidas e, portanto, podem não agregar o valor que a gente acredita que devam. Outra e penúltimo princípio é a ideia da tomada de decisão baseada em evidências. Isso dentro do conceito da ISO é muito forte, né? Então, nós vamos ter um capítulo voltado para entender bem o que é uma não conformidade, o que é uma ação corretiva, né? Esses conceitos são muito, muito severos dentro da ISO, mas o importante é que a tomada de decisão ela não seja baseada em axiologia. Então, a ISO 9001 não permite, ou ela não convive de forma alguma com coisas do tipo, né, como se diz popularmente hoje. Eu acho isso, eu acho que a minha equipe tem um desempenho legal, eu acho que a minha equipe está capacitada, eu acho que o meu cliente está satisfeito, eu acho que o meu serviço funciona, o meu produto é legal. Eu não posso achar nada. Na ISO 9001, o que é legal é que a gente tem que ter fatos, evidências, para que, de fato, a tomada de decisão ocorra baseada nisso. E, por último, a gente vai ver também que nessa norma o conceito de relacionamento está muito forte. Então, os stakeholders, né, as partes interessadas, têm um capítulo próprio dentro dessa norma aqui, bem legal, e a gente vai poder verificar que todas essas partes interessadas vão ter um espaço muito legal dentro do sistema, até porque a análise de riscos ela começa exatamente em cima dos riscos que envolvam as partes interessadas. Então, a gestão do relacionamento entre cliente, fornecedor, colaborador, parceiro, representante, e aí cada caso é um caso, todas essas relações serão bastante fortalecidas. E dessa forma, a gente conclui aqui aquilo que nós chamaremos de nossa primeira aula, que é apenas para que a gente se conheça, para que você tenha uma ideia aí de como vai funcionar a dinâmica do nosso treinamento e tenha já algumas informações importantes para você começar a navegar pela nossa norma, que a partir de agora será alvo do estudo. Uma boa sorte e vamos para a nossa próxima aula.